Ribeirão divulga o orçamento municipal de 2024 com previsão de novo recorde de receita. Porém, na prática, os números poderão ser outros, já que o cenário nacional é preocupante com a queda de repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Ribeirão já tem uma previsão de como serão as despesas e as receitas para 2024. Esse orçamento municipal funciona como um planejamento de gastos, que define quais obras e serviços são prioritários para a população, de acordo com o dinheiro disponível. E a cidade prevê uma arrecadação de mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais para o ano que vem, um aumento de quase 13% em comparação com 2023. Para este especialista em gestão pública, a realidade poderá ser outra. De forma geral, se a gente analisar o contexto macroeconômico considerado pela Prefeitura, em alguns pontos a gente vê que está bem coerente, mas em outros pontos causa uma certa preocupação. Por quê? Quando a Prefeitura prevê um aumento decorrente do repasse do imposto, da arrecadação do imposto de renda, ele fica muito divergente do cenário previsto pelas entidades arrecadatórias do governo federal, porque eles estão imaginando uma arrecadação menor para 2024, considerando a medida provisória que aumentou a tabela de descontos e, consequentemente, vão haver mais pessoas isentas na arrecadação do imposto de renda. Então, consequentemente, pode haver uma menor arrecadação. E aí poderia não se cumprir essa estimativa na parte do imposto de renda. Outro ponto avaliado pelo especialista é com relação ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Está se prevendo um aumento de arrecadação bem maior do que o estimado, que também já é muito maior do que a inflação do período. Ou seja, está estimando-se que vai haver um crescimento muito grande dos serviços no município. Eu considero que ainda seja um pouco otimista demais pela situação que nós estamos vendo de várias empresas aí em situações difíceis, né? Em um cenário de crescimento não tão otimista quanto nessa parte. Diferente de Ribeirão e trazendo para o cenário nacional, prefeitos de 16 estados brasileiros fizeram um manifesto no fim do mês passado, alegando queda no Fundo de Participação dos Municípios, que pode gerar sérias consequências às administrações e também aos serviços prestados à população. O que a gente está vivendo hoje no país é uma situação bastante preocupante. A gente está falando de 2.362 municípios que nesse primeiro semestre já apresentam um déficit, o que é muito preocupante, porque a maior parte dos municípios brasileiros a gente tem uma arrecadação maior no começo do ano e no final do ano a gente acaba tendo uma queda de arrecadação. Então, se já está com déficit no primeiro semestre do ano, no segundo semestre a situação tende a piorar. A gente já está vendo muitos municípios colapsarem, o que a gente vai ter que ter uma intervenção, aí, uma ajuda, os poderes políticos do país se juntarem nesse sentido, os estados, a própria União, para poder socorrer os municípios nesse momento. Na macro-região já tem município com grande dificuldade financeira. Miguelópolis decretou estado de emergência econômica porque a arrecadação está muito baixa. Este ano, a cidade, de pouco mais de 22 mil habitantes, arrecadou 7 milhões e 600 mil reais a menos do que estava esperando para o orçamento. Em uma das últimas entradas ao vivo, Fernando Lima contou sobre as mudanças ocorridas para conter os gastos. Vamos ouvi-lo. A prefeitura agora abre ao meio-dia e fecha às 18 horas, um horário aí bastante reduzido. O prefeito, o vice-prefeito e ocupantes de cargos comissionados terão uma redução aí de 10% no salário bruto deles. A participação de servidores públicos em cursos, em seminários, tudo isso está suspenso. Nenhum curso será realizado fora aqui da cidade de Miguelópolis. O repasse
repasse financeiro da Prefeitura a qualquer evento também foi cortado. Novos contratos de aluguéis de imóveis, gratificações a funcionários públicos também foram suspensos e todas essas medidas já estão em vigor aí e vão durar pelo menos 3 meses. Franca também está preocupada com a diminuição da receita. O chefe do Executivo, Alexandre Ferreira, disse que as prefeituras vizinhas estão numa situação muito difícil. A arrecadação está caindo 10%, 13%, 15% em alguns casos. A gente vê aqui os nossos colegas, a gente conversa muito, gente que está com dificuldade de pagar suas contas, prefeitos com dificuldade de pagar suas contas, não porque gastou demais, mas porque tinha um planejamento e a pandemia deu esse delay de 2 anos e agora nós estamos pagando a conta daquelas suspensões, das obrigações de pagar lá que foram feitas lá atrás. Nós que estamos pagando a conta hoje. Então, o prefeito não gastou a mais, o prefeito gastou a mesma quantidade, a mesma coisa, só que diminui a receita em 10% ou 15%. Então, é estabilizar essas contas, estruturar, conseguir recurso de fora, sem precisar devolver esse recurso, a gente chama de fundo perdido, porque financiamento eles ficam oferecendo para nós o tempo inteiro. E eu digo negativo, ninguém aqui vai pegar financiamento. A queda de repasses do governo federal tem impacto direto na administração dos recursos para atender às necessidades da população. Os gestores fazem o que é prioritário e outras ações importantes deixam de acontecer. Tem alguns municípios que sequer vão ter dinheiro para poder pagar a folha de pagamento, para poder comprar medicamento à população, para poder dar o serviço essencial que a população tanto merece. Por que isso está ocorrendo? Aí tem diversas causas que estão sendo estudadas. Uma das hipóteses aí são a questão de algumas isenções de impostos que foram dados ao longo do tempo e que agora está impactando no cálculo do fundo de participação dos municípios. A outra é a retomada da economia em setores que não arrecadam impostos municipais. E é um momento de união das autoridades nesse momento, para poder a gente passar por esse momento de crise, mas que venha a injeção de recursos para os municípios, para que eles possam não deixar a população desassistida nesse momento de crise municipal. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E amanhã, prefeitos da macro-região se reúnem aqui em Ribeirão Preto para tratar da queda de repasse de verba da União. Esse evento do consórcio de municípios da Mogiana acontece às 14h no Jardim Macedo. E para falar mais sobre toda essa situação, recebemos no canal digital da Clube Jair Casquel, economista. Casquel, boa tarde, muito bem-vindo aqui mais uma vez. Ribeirão prevê aumento de 13% nas receitas para o ano que vem. A situação do Brasil permite de fato esse cálculo? Bem-vindo. Boa tarde, André, e a todos aqueles que nos acompanham. Nós estamos vivendo uma situação muito interessante na economia brasileira, que é uma enorme dificuldade de se fazer cenários. Porque nós temos os políticos a favor do governo que pintam um céu de brigadeiro, os políticos contra o governo que pintam um caos, os economistas da mesma forma se posicionam ideologicamente, só que a vida não segue a ideologia. Então, do jeito que nós estamos hoje, o excesso de otimismo de agora pode significar o caos em 2 ou 3 anos. Então, eu acho que uma certa cautela nas projeções é o primeiro ponto a ser feito para qualquer orçamento de qualquer município brasileiro. É neste momento onde se planeja o orçamento municipal que o cidadão pode saber se vai ter dinheiro para os serviços básicos como saúde, educação e daí por diante? Sim, é nessa etapa que tem as comissões de orçamento nas câmaras municipais, que os vereadores fazem a votação, que deveriam todos ler o orçamento, porque são pagos para isso, e a partir daí devem levar para os cidadãos as informações filtradas, de um jeito simples, fácil, para que todos entendam o que vai acontecer em termos de orçamento, ou seja, o que está planejado para o futuro. Aqui na nossa vizinhança tem prefeituras vivendo de fato um caos econômico, inclusive decretando estado de emergência. Isso não deveria já servir de alerta? Olha, o que está entrando em colapso não é o setor público, é a forma de gestão do setor público. Então, existem algumas situações que todas as prefeituras do país precisam rever, entre elas concursos públicos, adotar índices de produtividade e, em relação à redução
do repasse do FPM, existem deputados na região que deveriam defender os municípios e pedir uma explicação, não é ser contra ou a favor, mas perguntar por que está acontecendo, para onde estão indo as verbas que estão sendo redirecionadas ou negadas. É por queda na arrecadação, é algum outro problema, mas sabe, fazer uma investigação dentro dos princípios básicos do direito, da democracia, mas procurar saber o porquê dessa situação. Agora, é sempre bom lembrar, boa parte das prefeituras ficaram inchadas e agora nós estamos sentindo essa consequência. Então, talvez seja a hora de rever procedimento, de rever a nomeação de cargos de confiança, de dar mais espaço para os servidores de carreira, sabe aquela enxugada de despesa? E pegar quem já está trabalhando, promove e tal. Eu acho que ficaria uma coisa muito mais simples, mais fácil e, com certeza, digamos assim, com menor impacto orçamentário. Agora, o que chama a atenção é que mais da metade das prefeituras do Brasil tiveram problemas já na primeira parte do ano, né? Que é quando elas mais deveriam ter dinheiro em caixa. O governo federal vai precisar socorrer esses municípios? Eu acho que são duas situações diferentes. Primeiro, uma análise crítica orçamentária dos municípios brasileiros levaria à conclusão de mais da metade deles poderiam ser extintos e ter algum intendente, alguma subprefeitura vinculada a um município maior, porque eles não se sustentam. Isso é uma realidade nacional. Em relação ao governo federal, são muitas demandas. Então, nós precisamos imaginar o seguinte, todos têm demandas, todos têm pressões políticas e é extremamente difícil atender a todo mundo. Então, é uma saia justa. Eu não gostaria de estar na pele dos planejadores federais, porque as demandas serão grandes, especialmente se a gente tiver essa, digamos, essa tendência de redução de atividade ou tendência de queda na arrecadação. Aí vai ficar muito complicado e não tem solução fácil. É sempre bom a gente avisar isso. As soluções não vão agradar a todos, vai ter muita gente criticando, mas o que a gente pode dizer, se o cobertor ficar curto, é difícil cobrir o corpo inteiro. A gente vai seguir, claro, de olho nessa situação. Jair Casquel, economista, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, uma excelente semana para você. Disponha, um abraço para você e para todos.